Camilo Z. Bom, pessoal, para fechar a trilogia do básico do OpenBOR, agora nós vamos aprender a colocar os inimigos na fase, ou seja, criar os grupos de inimigos para que nós possamos enfrentá-los no decorrer das fases. Esses grupos de inimigos são criados para que quando o seu personagem chegue até um ponto determinado da tela, essa tela vai dar uma travada e vão vir um grupo de inimigos, ou seja, você define o local onde você quer que a tela para e a quantidade de inimigos que vem para que você possa enfrentar e assim dar continuidade na fase. O OpenBOR trabalha com várias resoluções de tela. Isto foi dito em outro vídeo falando sobre o arquivo vídeo TXT. Eu sempre trabalho com a opção padrão, que é o 320/244. Então, para eu começar a criar meus grupos, a primeira coisa que eu faço é criar um documento no tamanho da fase pela qual eu vou estar trabalhando. Simplesmente eu crio no programa do Photoshop um arquivo do tamanho da fase que eu vou estar trabalhando, ou seja, que eu vou estar criando meus grupos de inimigo. Depois que eu crio o documento com o tamanho da fase que eu vou utilizar, eu pego o panel desta fase, ou seja, onde o personagem vai andar, e coloco por cima desta imagem, ou seja, desta forma eu tenho a visão total da figura que eu vou estar trabalhando. Observe. Em seguida, eu crio um outro arquivo do tamanho da tela que eu vou utilizar. No meu caso, como eu disse, eu criei uma tela do tamanho de 320 por 244. Se você usar um outro tipo de resolução para o tamanho das fases no seu OpenBOR, logicamente essa tela deverá seguir esse tamanho. Eu vou remover essas guias que já estão no programa, porque eu já havia utilizado esta imagem para criar fases, outros tipos de fases no meu mod. E agora também eu vou escurecer essa parte mais escura da segunda camada, para que fique mais fácil a visualização. Essa parte escura, ela representa, é como se você estivesse vendo a tela do seu monitor ou da sua televisão. Nesse caso aqui, como eu havia dito, é o meu padrão, 320/244. Ou seja, seria a resolução 4:3 de um monitor de televisão. Agora eu vou arrastar as novas linhas que vão servir de guia para que eu possa encontrar a posição exata da fase onde eu quero que a tela pare e que venham os inimigos. Primeiro eu vou arrastar aqui e também até o final. Eu vou precisar dessas duas orientações. Agora nós temos que criar alguns comandos para que esse grupo seja criado. Esses comandos eles são colocados no arquivo TXT da fase que criamos, ou seja, aonde tem os cenários para ela. No meu caso, eu criei o arquivo .txt com o nome de teste, que seria a primeira fase do meu jogo. Vou pegar agora o arquivo TXT que eu criei para que seja a minha primeira fase do jogo. Nele eu vou inserir alguns comandos para a criação do grupo. Aqui o primeiro comando, o group, ele vai informar quantas pessoas, quantos inimigos vão estar nesse grupo e quantos podem estar presentes nessa primeira parada da tela. Eu vou criar apenas um e fazer um teste e depois eu faço outras mudanças. Então vou colocar primeiro valor, quantos inimigos que vão estar nesse grupo? Apenas um. Agora o segundo comando, quantos inimigos podem estar juntos? Como tem apenas um, eu vou repetir o valor 1. Logo abaixo esse AT, ele se refere ao ponto de parada da tela, ou seja, quando o meu jogador alcançar certo ponto na tela, essa tela vai parar para que o grupo de inimigo possa ser ativado. Eu vou no Photoshop e através do Photoshop eu vou descobrir qual é esse ponto. Aqui nós vamos utilizar a primeira linha, que é a guia que eu criei para poder encontrar esse valor. Vamos com o mouse à tela e observe que nas informações do Photoshop o valor de X está com o valor de 106. Ou seja, quando o meu personagem alcançar esse ponto na tela, que é medido em pixel, a tela vai parar para que o grupo de inimigos seja ativado. Volto ao arquivo TXT e coloco aqui o meu valor de 106. Esse wait é o complemento do comando e o valor abaixo AT eu repito o 106, que é o valor de parada deste grupo.
Agora eu preciso criar os inimigos para que eles possam aparecer nesse grupo. Aqui eu coloquei o comando spawn, que é o comando que nós colocamos para gerar objetos na fase, inimigos, itens, tudo que for. No caso, eu vou colocar o inimigo que eu estou fazendo para o meu jogo no OpenBOR, que é o Hopper. E logo abaixo dele, esse comando coords são as coordenadas deste inimigo, para que ele possa aparecer na tela. Eu vou lançar aqui as coordenadas é o valor de x e y. Então eu vou colocar o valor de 370 para x e no caso de y eu vou verificar através do Photoshop. Aqui eu quero que o meu inimigo ele venha do lado direito para o esquerdo. Então eu preciso colocar ele dentro do local onde é possível para ele caminhar. Como o padrão da minha fase está no 160, não alterei o valor de Z, eu posso vir em qualquer ponto aqui da tela e, por exemplo, eu quero que ele venha aqui no meio, mais ou menos, entre essas duas linhas brancas, essas duas faixas brancas da fase. Então, se eu olhar lá nas coordenadas de x e y, nas informações do Photoshop, y está marcado 213. Então, eu volto ao meu arquivo txt e coloco 213. Aí você me pergunta, por que o valor de x 370? O valor de x eu coloquei como 370 porque toda vez que nós criamos um grupo e o nosso personagem alcança aquele valor determinado, essa tela vai parar e ali é zerado o valor, ou seja, é como se fosse de 0 a 320. Por que 320? Que é o tamanho padrão da tela que eu usei. Eu trabalho, como eu sempre digo, eu trabalho com o OpenBOR, com o tamanho padrão de 320 e 244. Então aqui, quando o meu personagem, o meu player, veio andando e atingiu esse ponto aqui da tela, ela vai ser travada. Então o valor passa a ser zero. Então esse quadrado escuro do primeiro ponto, da primeira linha até a segunda, dá o valor de 0, 320. Eu coloquei 370 porque eu quero que ele apareça fora do nosso campo de visão. Por quê? Se eu colocasse um valor abaixo de 320, ou seja, ele ia aparecer já aqui nessa tela escura, ele ia cair, ia ser gerado no alto e cair aqui na fase, na posição de Y que eu coloquei, que seria mais ou menos aqui, né, o valor que eu lancei de 213. Como eu quero que fique mais interessante, fique mais bem visto o jogo, eu vou gerar esse inimigo fora do nosso campo de visão e numa posição em que ele esteja possível de caminhar no cenário. Por isso eu coloquei 370. Ou seja, se meu valor limite é 320, se eu coloquei 370, ele vai vir um pouco mais para fora e nós não vamos ver ele aparecendo. Simplesmente nós vamos ver ele entrando na fase. Voltamos ao arquivo txt para terminar a posição em que esse personagem vai ser gerado. Aqui ele também tem o mesmo comando aí, at, ou seja, o mesmo do grupo. Esse valor aqui ele tem que ser repetido para que ele possa ser gerado corretamente junto com o grupo. Nós viemos, salvamos o arquivo e agora nós vamos fazer um teste para ver como funciona esse comando. Bom, meu personagem já está na tela, então eu vou andar com ele até ele alcançar o ponto 106 da tela, na qual a tela automaticamente vai parar e vai ser gerado o inimigo Hopper. Vamos ver. A tela parou e meu inimigo apareceu. Viram que ele estava fora da tela, por isso ele não apareceu caindo. Se eu tivesse colocado um valor, como eu citei, abaixo de 320, tivesse colocado, vamos dizer, 300, o meu personagem ele não tem uma animação spawn para que ele possa surgir na tela. Quando não tem essa animação, todos os personagens, todas as entidades que são geradas, elas caem no cenário. Então fica uma situação esquisita, fica estranho o mod. Vejam só como fica. Simplesmente o personagem despenca do céu. Agora eu vou modificar o grupo para que vocês possam ver como funciona melhor. Aqui no caso eu vou colocar uma situação em que meu grupo vão ter 4 inimigos e nele vai ser possível vir 2 por vez. Ou seja, na minha tela parada sempre vai estar
com 2 inimigos, até o grupo inteiro acabar. Aqui eu vou consertar o valor do Hopper, para que ele não fique despencando lá do céu. Então, como são 4 inimigos, eu tenho que criar 4 geradores aqui embaixo. Ou seja, eu vou criar o mesmo personagem 4 vezes e vou mudar alguns valores para vocês verem as possibilidades que pode ser feita no comando aqui. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou deixar o Hopper do jeito que estava. No segundo, eu vou mudar o valor de 370 para menos 90. Por que menos 90? Desta forma, ele vai vir do lado esquerdo da tela, no valor de menos 90. Ou seja, ele não vai ser gerado no meu campo de visão, mas ele vai estar vindo do lado esquerdo. Esse valor de y, se você achar necessário e quiser, pode mudar também. No caso, se eu colocar aqui 200, ele vai vir em outra posição. Mais abaixo também é possível criar outras situações. Por exemplo, meu personagem ele tem várias cores. No caso, quando você cria o personagem, se você observar o tutorial do OpenBOR, você pode estar usando um comando que chama Remap. Ou seja, você cria outras cores para o personagem. Aqui eu posso usá-la, por exemplo, eu coloco o Map 2, que seria uma segunda cor dos meus remaps que eu tenho no meu personagem. Também posso colocar aqui um outro valor para a energia dele, que é o Health. No caso, você quando cria o personagem, você determina lá, meu personagem vai ter 100 pontos de energia. Aqui no caso eu quero que ele tenha apenas 40. Então essa energia vai valer o que for gerado aqui. Outra situação também que você pode estar fazendo é criar a situação em que o personagem já venha com a arma. Ou seja, por exemplo, aqui eu estou com o Hopper, eu sei que ele usa a faca e o bastão. Então eu posso colocar aqui o weapon, colocar o nome da arma que eu coloquei aqui. E também vou colocar aqui embaixo esse comando alias, apesar de que ele não vai ter efeito no meu jogo, porque isso é para mudar o nome do personagem. No caso, o meu chama Hopper. Eu podia colocar aqui o nome de ele, esse alias, que quer dizer apelido, e colocar para aparecer escrito Paulo. Desta forma, se o seu jogo tem a opção que mostra o nome dos inimigos, dos itens, esse personagem, quando você atingir, quando você atacá-lo e conseguir atingir, em vez de aparecer o nome de Hopper, vai aparecer o nome de Paulo. Agora eu vou mudar um pouco aqui as coordenadas para ficar mais interessante no jogo. Mudar um pouco a posição em que eles vão aparecer. Isso aqui é apenas para vocês terem uma ideia da criação dos grupos. Vou salvar e agora vamos ver como vai ficar no jogo. Vamos então fazer o teste agora com o nosso grupo 4x2. Assim que um morreu, observe que o outro apareceu, como eu disse, e vão ficar sempre 2 inimigos na tela até o grupo todo terminar. O outro inimigo veio com a arma que eu havia colocado, como eu disse para vocês, e aquele outro veio com a cor do mapa 2 que eu criei para o meu personagem. Viram que ele morreu mais rápido porque eu mudei o valor da energia dele. Agora que todos os inimigos foram eliminados, o grupo é liberado para você poder mover. Lembrando que minha tela está com o comando but, o direct, então eu posso estar andando pela fase.
logo que o grupo é eliminado, lógico. Então, dessa forma que nós criamos os grupos de inimigos. Na fase, você pode criar quantos grupos você achar necessário. Se você é do tipo que gosta de criar um jogo com muitos inimigos, não coloque um grupo imenso com 20, 30 inimigos assim, difíceis de serem derrotados. Se você achar que tem que ter muito inimigo, crie grupo menores, espaços menores de parada. Por exemplo, nós criamos um grupo aqui no ponto 106. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar uma outra marcação aqui, ou seja, meu player vai andar nesse espaço, pouca coisa, e criar um novo grupo a partir daqui. Então o que eu faço? Eu coloquei a guia para me orientar, vou pegar novamente a parte escura e arrastá-la. Para quê? Para que eu possa ter uma noção da distância final da minha tela, para que eu possa gerar o inimigo em posições diferentes, em locais diferentes. Aqui o processo é o mesmo. Eu simplesmente volto no meu arquivo de fase, que está aqui, vou colocar novamente o comando group, e aqui pegar as coordenadas. No caso, vamos dizer assim que eu queira criar um grupo de 8 inimigos total e vão vir 4 de uma vez. Então eles vão vir a partir da parada, pegando as coordenadas aqui no Photoshop, olhando o valor de x, 240. 240. Como eu disse, o weight é o complemento do comando e o outro at eu repito o valor acima. E abaixo eu tenho que fazer a criação novamente dos meus personagens. Por exemplo, vamos fingir que eu vou criar tudo de novo. Nesse caso aqui, eu vou ter que colocar 8 inimigos, ou seja, repetir 8 vezes os inimigos, ou seja, colocar inimigos diferentes, ou seja lá o que for. E prestar muita atenção nesse comando at. Ele sempre tem que seguir o valor do grupo. Porque se você colocar um valor errado aqui no at, o grupo vai estar liberado. Você vai conseguir mover pela tela para qualquer lado e mesmo assim, se não der problema no seu OpenBOR. Aqui eu não vou repetir, porque são 8 inimigos. Você simplesmente vai repetir todos os padrões. Pode mudar as informações da localização das coordenadas, respeitando o at, padrão do grupo, e inserindo valores que você desejar. Com esses vídeos tutoriais que eu fiz com o básico do OpenBOR, se você dedicar e também pegar o tutorial e olhar os comandos, olhar o tipo de animação que os personagens podem ter, você já está pronto para criar um jogo com alguns detalhes, como essa primeira fase do meu jogo. É simples, não tem script nenhum nesse jogo e é um jogo divertido que está sendo criado. Futuramente estará pronto para que vocês possam admirar o meu jogo. E é isso, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tiver, entre na comunidade no Facebook, no nosso grupo do Facebook, e lá você pode estar postando suas dúvidas, suas ideias, pedidos de tutoriais, e assim vamos fazer um grupo brasileiro de OpenBOR. Até a próxima, pessoal.